Bom dia, Carol Curimbaba. Mais uma terça-feira quente. Pelando. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos acompanham aí na PAN. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Carol, eu não sei se essa já tá quente, se a semana que vem vai estar pior. É complicado aqui o clima. Eu falei brincando, mas é aqui clima de guerrilha, hein? É lá e cai ataque contra defesa, aí defesa contra ataque. Tá complicado, hein? Eu acho que eu nunca tinha visto uma coisa desse jeito. Tá feio mesmo, Lívia. A gente já tinha comentado, né, no começo do ano, Lívia, que essas eleições iam ser realmente bem agressivas, né? Infelizmente, mas acho que o extremismo ele foi de fato para o extremo, né? Que a gente podia chegar. Esse fato do Roberto Jefferson aí só é a ponta do iceberg, né? De tantos atos extremos e de violência que tem dos dois lados. A gente viu muitos problemas, brigas entre familiares, mortes na rua, em festas, de um que é torcida, né, Lívia? Não é mais ideologia, acaba sendo torcida. Um que torce para um lado, outro que torce para o outro, tá igual torcida organizada aí de time de futebol. Então tá muito triste ver isso, mas a gente já imaginava que ia vir algo tão extremo. E será que semana que vem as coisas se apaziguam? Se Lula ganhar, se Bolsonaro ganhar, será que o outro lado vai respeitar? Essa é a nossa dúvida, né? A gente só espera que passe logo, né, Lívia? Exatamente. E a minha preocupação vai além. Você mencionou aí o clima de torcida, até mesmo entre a população, né? Todo mundo se fala de democracia dos dois lados, né? Um aqui, outro ali. Como que vai ser esse clima depois de anunciado o vitorioso? Seja o lado de lá ou o lado de cá. Eu temo até pela população. Porque tá aquela expectativa de Copa do Mundo. Com certeza vai ter, né? Carreata para os dois lados. Enfim, o pessoal vai pra rua. O problema é como se comportarão na rua. Isso daí me preocupa demais. Porque a intolerância, não vou nem falar de tolerância, porque já não se tem. Tanto pra lá como pra cá, né? Todo mundo só olhando o próprio umbigo, vamos dizer assim. Exatamente. E a gente vamos fazer uma análise do que está aí, né? Como que a gente chegou nesse ponto? Eu acho que muito mais petismo contra bolsonarismo é, na verdade, petismo contra antipetismo. Lívia, eu acho que o Bolsonaro tem sim seguidores fiéis, é uma parte até representativa da população, mas a massa que não vota no PT é mais antipetista do que bolsonarista, de fato. Acho que o Bolsonaro precisa de mais alguns anos aí no poder ou no cenário político para formar uma massa como o PT formou, né, de fiéis, de um pessoal de esquerda. Então eu acho que é muito mais essa briga de petismo contra antipetismo, o que faz um certo sentido, porque depois de tantos anos de PT no governo, né, Lívia? Mas também a gente tem que analisar o que é essa direita, né? Se não é bolsonarista, o que ela é? Tem muitos, como eu já falei, tem muitos que são realmente fiéis ao governo Bolsonaro e que gostam de tudo, rezam a cartilha 100%, mas tem outros que são simplesmente pessoas de direita em que se identificam mais com o Bolsonaro, porque ele tem uma comunicação mais liberal, mais pró-mercado, sim. Mas é simplesmente uma direita que também tem outros pontos que não se identifica. Essa violência, por exemplo, afasta muita gente, né? Ao mesmo tempo que aproxima outras, os extremos. Então, é uma direita misturada, ela não é única, não é um bloco único. Mas a gente pode ver que no Congresso, que a gente já comentou aqui, a direita está mais forte, né? Então, provavelmente, o Bolsonaro entrando, ele vai ter mais facilidade para aprovar mudanças, para aprovar projetos, e esperamos que sejam projetos bons para o país, não sejam bons para os políticos ou projetos baseados em violência, né? Que acho que tem muitos projetos aí focados também em armamento da população, que é um tema também muito delicado da gente tratar, né? Ainda mais com essa cena que a gente viu aí do Roberto Jefferson. Vamos ver como que o Bolsonaro se comporta com esse Congresso muito a seu favor, né? E lembrar que a direita não é única, assim como a esquerda também não é única, mas ela já está mais consolidada, digamos assim, né? E vamos ver qual que é o ponto também da direita, né? E qual que é o discurso? Além desse discurso de
um pouco mais agressivo, tem agressividade dos dois lados, tá? Mas estou falando do discurso da direita. Tem um lado do discurso mais agressivo que pega esses extremos. Mas qual o discurso que a direita abraçou, né, para conseguir se diferenciar do petismo? Foi o discurso dos costumes. Por quê? A direita não pode abraçar muito o discurso ou de economia, de Bolsa Família, discursos mais sociais, porque a esquerda já se apropriou, o que é muito ruim, né? Porque não é porque você é de direita que você não pensa no social, pelo contrário. A nossa entrevista com a Helena Landau mostrou justamente que a direita se preocupa extremamente com o social. Exatamente. Só que a esquerda abraçou, né, esse tema. Então a direita usa muito mais as questões de costumes, que pega uma população que é por sua origem muito religiosa, católica e evangélica aí, que faz sentido, é um caminho que eles acharam. Então a gente tem que ver que o cenário não é ambíguo, mas nesse cenário de extremismo acaba gerando toda essa violência, esse clima de fla-flu, né, Lívia? Com certeza. E eu me preocupo com 2 pontos que eu queria também trazer para saber a sua análise. Ontem o João Fernando trouxe isso na coluna dele. Independente de quem ganhe, nós estamos falando aí de um governo que vai assumir com metade da população insatisfeita. Né? Vamos trabalhar nesse empate técnico aí que estão se falando nas pesquisas entre os dois. De um lado temos, sei lá, Lula eleito, 50% da população insatisfeita com essa opção. E do outro, a mesma forma. A gente sabe que, se independente de resultado, a população é quem tem menos força para mudar alguma coisa, depois é aceitar os 4 anos e tá tudo bem. Que a gente vê também esse fervo todo, depois também o que pode acontecer é todo mundo colocar o rabo entre as pernas, aceitar e bola para frente, vida que segue. E outro ponto também, Carol, que eu queria que você comentasse, é se, num revés do PT, quem seria o sucessor? Porque eu acho também, eu enxergo essa eleição, essa candidatura do Lula, vamos dizer assim, como uma última opção, porque a gente não vê outro nome do PT, como a gente vê de outros partidos, ganhando força, deslanchando. Como, né, teve aí Lula, e o Lula elegeu a Dilma, ficou nos bastidores. O Haddad, desde a eleição passada, não engrena como presidente. Foi um fiasco no governo. Diante disso tudo, a gente pouco se ouve falar do Haddad diante do Tarcísio. Aí a eleição, né, a gente sabe que também vai para o segundo turno. A princípio, o Tarcísio mais bem colocado, dado o primeiro turno. Enfim, não se fala de um sucessor. Seria aí, não o fim, porque a gente viu essas alianças horrorosas que se formaram aí, né? O PSDB se rendendo ao PT, enfim, e tudo que a gente nunca imaginava ver, a gente está vendo. Seria aí a última cartada do PT? É engraçado, Lívia, que isso é um ponto importante que você tocou, que parece que a gente está falando de empresa familiar, porque né? Não, a gente está falando de partido político mesmo, a falta de criação de sucessores, né? E aconteceu justamente isso. O PT, por ter uma figura, a esquerda em geral, por ter uma figura muito forte, que é o Lula, muito poderosa, habilidosa, eles acabaram não criando, né? Eles não têm essa cultura de criar sucessores, até tentaram, como você comentou aí, a Haddad, mas não pegou não tanto. A direita, já pelo contrário, eles estão batendo no martelo do oposto, né? Que o Bolsonaro, até o ministro Tarcísio, e esse vídeo viralizou aí pela internet, comentou que os ministros do Bolsonaro são realmente muito fiéis a ele, e eles agora estão espalhados, tanto nos governos de estado, quanto também como senadores, deputados federais. Então, o Bolsonaro criou um exército, sim, no bom sentido da palavra, diferente um pouco do Lula. O Lula criou um exército em outras camadas, tá? Em outros meios, ele colocou muita gente para emparelhar empresas públicas, aí é outro assunto. Agora o Bolsonaro colocou gente nos governos do estado, no Senado, na Câmara, aí vai colocar como vereadores, enfim. Então é um perfil bem diferente. Agora, sucessor do Lula é o que me preocupa, né? Apesar desse movimento dele colocar o Alckmin como vice, que pode ser só fachada, pode ser algum outro movimento que tem várias conspirações aí por trás que a gente não sabe, mas tem o Boulos, né, Lívia? Sim. Eu pensei nele, eu pensei até quando estava nessa onda toda, eu falei, mesmo sendo do PSOL, eu acredito que ele vai ser a figura da esquerda
daqui para frente, né? Ele agora vai começar a vida política de fato, né, como deputado federal. Ele tem que aprender a ter a habilidade que o Lula tem, que é uma habilidade, infelizmente, incrível. Mas se ele pegar essa habilidade política de negociação, de trazer para junto, de uma forma agressiva, é preocupante, porque ele é um perfil bem extremo, né, de esquerda. O Lula conseguiu se manter numa esquerda aí um pouco mais ponderada, até porque ele viu que para o bolso dele é melhor, né, ser ponderado. Mas o Boulos eu já tenho minhas preocupações. Acho que seria ele, mas também a gente está falando de um só. Né? Na entrevista com o Zema, a gente pôde perceber que muito provavelmente para o lado da direita, nas próximas eleições, se o Bolsonaro ganhando agora, vai ser ou Zema ou Tarcísio. A gente tem algumas figuras, ou até a ministra Tereza Cristina, dependendo de como ela se despontar. Então tem algumas figuras aí que vão disputar de uma forma saudável, né, quem que merece mais. Já do lado da esquerda não tem muitas figuras. A que tem é preocupante. Então vamos ver como as coisas se desenrolam aí, né, Lívia? É bem preocupante esse cenário aí, essa polarização. Temos aí um país dividido, apesar de me basear também nos números, né? Aquele número que saiu a semana passada, do Brasil está entre as quartas menores, né? Melhores economias do mundo aí, com relação à inflação. Eu acho que isso tudo é muito favorável. O pessoal que passa para cá também, falando do mercado financeiro muito confiante com a figura de Paulo Guedes aí, né? Então, a gente é tudo muito incerto. Eu acredito que, principalmente depois do primeiro turno, eu não acredito em nenhuma pesquisa, nem que coloque um na frente, nem o outro na frente. Eu acho que tudo vai decidir muito ali na hora mesmo. E o que me preocupa, e eu bato sempre nessa tecla, é o número de pessoas que deixam de votar. E isso daí, para mim, não vai entrar. Já tentaram me convencer, é porque não concorda com a opção, e eu não acho isso. Eu acho que boa parcela da população está desgostosa de votar, perdeu aí o sentido da coisa, dessa democracia, e isso eu acho que ninguém está preocupado em trazer esse pessoal de volta. Isso me preocupa muito. E não só isso, né? As figuras públicas, e principalmente as envolvidas com a política, que estão se abstendo, né? Não falam quem vão votar. Eles têm esse direito, claro, mas eu inclusive decidi me posicionar. Porque, Lívia, um dos dois vai ganhar, isso é fato. Se eu me posicionar ou não, esse fato não muda. Então é melhor que a gente direcione, na minha visão, para o menos pior, bem menos pior. A diferença é gigantesca, né? Na minha visão. Não é meu sonho de consumo, já falei aqui 300 vezes, mas é o melhor que temos para hoje. Exatamente. E para muita gente, Lívia, eles estão correndo atrás dessa turma aí que não vê nenhum dos dois como sonho de consumo, mas que pende mais para um lado do que para o outro. Então, eu peço de coração para todo mundo que está na dúvida, vai votar, o seu voto faz extrema diferença. Com certeza. É a hora que a gente realmente pode estar participando do processo democrático de uma forma mais forte. E, se Deus quiser, os próximos 4 anos, eu só queria que fosse de paz, a gente segurar a barra, porque as contas públicas vão dar uma piorada aí, muito provavelmente. A indústria mundial está um pouco complicada. A política mundial, você vê lá no Reino Unido agora, que bagunça, entra primeiro-ministro, sai primeiro-ministro. Então tá todo mundo meio bagunçado, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir colocar o mundo, mas principalmente o país aí nos trilhos. Serão 4 anos relativamente difíceis, mas não dá para ser mais difícil do que os que passaram, né, Lívia, com tanta coisa. Então vamos rezar e pedir muita paz nas urnas, e que, se Deus quiser, a gente vai ter aí bons 4 anos, mas, gente, vamos com paz, vamos mostrar que a gente quer votar, não tem problema nenhum, de forma democrática, mas respeitando a opinião dos outros, e lembrando que, no fim, eles sempre apertam as mãos, Lívia. Então a gente tem que escolher o que é menos pior, mas eles mesmo ali só estão brigando agora porque é campanha. Depois a gente sabe como é que é, né, Lívia? É bem isso. Vem a nós sempre, deles, né? Não a nós. Exatamente. Vem a nós entre eles ali, e aí começa a dança das cadeiras, né? Troca de cargo, e as alianças, que são... não tem fim. Elas são infinitas. E, Lívia, antes de acabar aqui, eu queria falar que a sua barriga é a mais linda do Brasil. Eu tô apaixonada. Gigante, meu Davi.
Eu lembro dessa minha época nas duas, a gente não anda mais, a gente joga a barriga e vai, né? Onde ela quiser, a gente vai. Exatamente. Rodrigo Biasi me encontrou aqui. Nossa, eu não sabia que você estava grávida. Eu falei, já está quase nascendo. Parabéns, viu? Que lindo, que gostoso. Viu? Deus abençoe. Amém. E que ele nasça num país muito Amém. melhor. E acho que a gente está aqui para construir paz, né? Exatamente. Semana que vem a gente se fala, então, com um presidente eleito, Carol. Amém. Em paz, se Deus quiser. Espero que sim, sem nenhuma intercorrência, os relatórios da urna que vão ser entregues, eu tenho muito temor por isso. Se for tudo no preto e no branco, amém. Agora, se for essa história eu quero acreditar que não, mas essa história de fraude for verídica, que o povo fazer a gente de tonto, aí eu já não admito, não. Aí eu acho que as coisas têm que ser revistas. Eu também acho que no fim vai correr tudo normal e o outro lado tem que aceitar democraticamente, fazer oposição democraticamente, como a vida é. E tô ansiosa, Lívia. Nossa Senhora, meu Deus, como é que a gente tá, né? Tá ansioso como se fosse para um evento nosso, pessoal, assim, né? No domingo. E é o futuro do nosso país. Então, pessoal, vamos votar com paz, cada um com a sua cabeça. E vida que segue, né, Lívia? Com certeza. Coincidentemente, Carol e eu estamos de branco hoje, vestindo branco da paz pré-eleição. Não combinamos, hein? Exatamente. Boa semana aí, Carol. Boa eleição por aí. A gente se fala na terça. Para vocês também, a todos que nos acompanham aí na PAN. Fiquem com Deus e boa eleição para todos. Tchau, Amém. tchau. Tchau, tchau. Dando um parecer aqui dos nossos ouvintes, pessoal, demonstrando aí a sua opção, né? Uns no 22, como o Marcelo Lopes, o Augusto já é Lula 13 presidente e tá tudo bem, cada um no seu quadrado, o espaço é democrático. Fernanda Santos, bom dia, Lívia, Bruno e Carol, estava sumida, mas já tô ligadinho. Um beijo, Fernanda, ótima terça-feira a todos. Álvaro Siqueira, o comportamento da população é uma reação diante das ações daqueles que pretendem o comando do Brasil. Mas como não estar ansioso? Segundo informações do ministro das Comunicações, foram retiradas inserções em horas do presidente correspondendo a 53 dias, inserções diárias nos meios de comunicação. Isso daí está sendo averiguado e parece que é verdade, tá? Até o próprio Alexandre de Moraes se pronunciou com relação a possíveis fraudes no Norte e Nordeste. Daqui a pouco a gente fala disso. Augusto Santos, no governo Lula e da Dilma nunca teve comunismo e nem fascismo. Lula é o maior estadista vivo do mundo. É o maior presidente da história do Brasil. Segundo o Augusto Santos, opinião dele aqui expressada no YouTube da Jovem Pan. Benedita Camargo, bom dia. Renan Buscariol, bom dia. Amanhã partiu a avenida. Se Deus quiser, amanhã verde é a cor da inveja. É isso aí. Vamos, Verdão. Daqui a pouco a gente fala. Renan Boulos nunca trabalhou. Vai ser difícil assumir o governo. Aí vários memes também, né? O pessoal vai falando aí do Boulos e do pessoal, né? Que se diz aí do social, mas que, como o próprio Zema disse na entrevista, moram em palácios e falam de igualdade, né? Tem 32 empregadas e quer falar ainda de igualdade. Enfim, é o que eu bato na tecla. Nada contra um nem contra outro. Mas, por favor, não vamos ser hipócritas. Augusto, obrigada por ler minha mensagem. Parabéns, isso é democracia. Estamos aqui para isso. Assim como eu tenho que... O Bruno é Corinthians, eu sou Palmeiras, o Du é São Paulino, e aqui a gente tem que viver num ambiente assim, Augusto. Seja bem-vindo, essa é a nossa casa, e é assim que a gente trabalha. Muito obrigada pela participação. Amanda Morté, amanhã